Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Gisele Souza, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um móvel que eu fiz reaproveitando esses pedaços de gaveta que iriam para o lixo. Esses pedaços de gaveta eram da gaveta da cômoda do meu irmão, ele ia se desfazer delas e eu decidi pegar para fazer um móvel. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, reaproveitando esses pedaços de madeira, essas sobras de madeira que iriam para o lixo e transformando em móveis, já vai deixando aquele like aqui embaixo que ele me ajuda muito. O YouTube entende que esse conteúdo é bacana e distribui ele para mais pessoas. Deixa também o seu comentário, me conta o que você achou do vídeo, o que você achou do móvel e se inscreve no canal se você ainda não é inscrita ou inscrito. O primeiro passo foi retirar os parafusos da gaveta, inclusive uma dica interessante para vocês é guardar esses parafusos também. Se eles estiverem bons, vocês podem utilizar no próprio projeto ou podem guardar para usar em algum outro projeto, em algum outro móvel. Passei massa para madeira para tampar os buraquinhos que eu queria esconder. E peguei 6 pedaços de gaveta para reaproveitar e também peguei mais 2 chapas que era de um outro móvel que vai me ajudar a montar aqui a estrutura. E aqui, como vocês podem ver, a massa para madeira já está seca, mas eu ainda não vou lixar. Eu vou lixar tudo depois que o móvel já estiver montado. Comecei posicionando as 2 chapas e fui parafusando as gavetas ali em cima das chapas. Essas chapas, elas têm 40 por 35 e daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês uma animação com todas as medidas. Para parafusar eu precisei da ajuda do Felipe, porque não tem como parafusar isso aqui, gente, sem ter uma pessoa segurando ali. Então, ele foi segurando para mim e eu parafusei o primeiro pedaço da gaveta ali para unir as peças. E aí, depois, eu fui parafusando mais 2. É sempre importante a gente fazer pré-furos e depois parafusar, porque se a gente não fizer esses pré-furos, o nosso material pode rachar e a gente não quer que isso aconteça, então é importante fazer esse pré-furo. Aí eu virei o móvel e do outro lado nós vamos colocar também mais 3 pedaços das gavetas. Eu pedi pro Felipe segurar ali para mim também, porque elas abrem um pouco quando a gente monta, então precisa fazer uma força para ela ficar alinhada do jeito que a gente precisa. E aí parafusei mais 2 pedaços de gaveta. Montamos uma espécie de nicho e aí eu passei mais massa para madeira em alguns buraquinhos que ainda ficaram nas peças e também nas junções das peças para ficar tudo bem preenchido e com bom acabamento. Depois de parafusar, eu decidi que eu queria esconder os parafusos. E aí eu achei mais fácil ir desparafusando um por um, aumentando o buraquinho ali com o escariador e parafusando novamente, passando a massa para madeira e escondendo o parafuso. Eu achei bem mais fácil fazer assim, porque como foi um pouco mais difícil de montar, se eu fosse fazer isso um por um na hora que eu estava montando, ia ter dado muito mais trabalho. Então, fazendo assim depois, foi bem mais fácil. E aí, passei a massa para madeira e esperei secar. Prontinho, gente, aqui, como vocês podem ver, eu escondi todos os parafusos, a massa para madeira já está seca. E aí, é só a gente lixar para deixar a superfície bem uniforme. Agora vamos para a parte mais legal, que é a parte de pintar o nosso projeto. Eu comecei passando batida de pedra para servir como um primer. Ao todo, eu dei 2 demãos e deixei secar.
Enquanto a batida de pedra estava secando, eu fui fazer a parte dos pés do móvel. E para isso eu vou reaproveitar essas madeiras pinos aqui. Essas madeiras eram de uma casinha de boneca que eu desmontei e cortei nas medidas que eu ia precisar e vou utilizá-las para fazer o pé. Lixei elas porque antes elas eram pintadas e vou passar stem para proteger essa madeira e também para ficar com o acabamento que eu quero e da cor que eu quero. Passei stem em todas elas. Enquanto as peças dos pés estavam secando, eu voltei para a parte da pintura do nicho. Agora que a batida de pedra já secou, eu vou pintar com esmalte base água na cor branca também. Eu tinha pensado em fazer esse móvel de uma outra cor. Eu quero utilizar ele em um outro quarto que eu vou reformar. Mas como eu ainda não sei qual vai ser a cor do quarto, eu decidi pintar ele de branco mesmo. E aí depois eu vejo se ele vai combinar com o quarto, estando na cor branca, ou se eu devo pintar ele da cor que eu vou pintar a parede do quarto. Agora nós vamos fazer a parte do fundo do móvel e para isso eu vou utilizar um pedaço de uma chapa que era um fundo de guarda-roupa. Eu cortei nas medidas que eu vou precisar e pintei ela também utilizando batida de pedra e utilizando o esmalte base água. E aí eu preguei ela na parte de trás do nicho, utilizando preguinhos mesmo. Gente, na maioria das vezes eu vou fazendo os móveis e vou narrando aqui e esqueço de falar para vocês qual é o móvel que eu estou fazendo. Dessa vez aqui eu estou fazendo uma mesinha de cabeceira, uma mesinha lateral que a gente pode utilizar tanto no quarto como na sala. Na parte de cima da mesinha eu decidi colocar um tampo de pinos também para combinar com os pés da mesinha. Na parte de baixo do móvel, eu vou instalar 2 pedaços de madeira pinos e nesses pinos que eu vou instalar os pés. Então, esses pinos, eles têm a mesma largura do móvel. Instalei ele utilizando 2 parafusos em cada um deles. Para instalar os pés, eu peguei essa madeirinha com 30 centímetros, marquei 15 centímetros ali na madeirinha e posicionei esses 15 centímetros alinhado ali com a madeira que eu instalei no nicho. Isso para a gente ter um pezinho com altura de 15 centímetros entre o chão e o móvel. E aí eu parafusei colocando um parafuso entre a parte de cima do pé e o nicho e um parafuso entre o meio ali do pé e a madeira que eu instalei na parte de baixo do nicho. Como vocês podem perceber, gente, os pedaços das gavetas, eles tinham um vinco desenhado neles, que é aquele vinco que serve para encaixar aquela parte de baixo da gaveta, e eu decidi manter esse vinco no móvel. Eu achei que ele ficou bonito, ficou parecendo que o móvel é ripado, e por isso eu decidi colocar ele pro lado de fora do móvel, justamente para dar esse detalhe que eu achei que ficou bem bonito. Depois de instalar tudo, eu limpei o móvel com um pincel e fica uma dica para vocês, caso vocês façam algum móvel assim nesse estilo ripado, o pincel é bom para limpar essas partezinhas do móvel que são menores. Aqui eu vou mostrar para vocês uma animação com as medidas. O nicho ficou com um total de 35 centímetros, o pé ficou com 15 centímetros entre o chão e o nicho, a largura do móvel é 40 centímetros, a profundidade é 35 centímetros, a altura total dos pezinhos é 30 centímetros e a altura total do móvel é 53 centímetros.
Tá pronto, gente. Temos uma mesinha belíssima para compor a nossa decoração, feita com material 100% reaproveitado. Eu confesso para vocês que essa mesinha me surpreendeu, porque eu não esperava que ela fosse ficar tão bonita assim. Eu gostei muito e não vejo a hora de utilizar ela em algum projeto aqui do canal. Mas me contem aqui embaixo nos comentários também o que vocês acharam, se vocês gostaram dessa mesinha. Que cor vocês fariam essa mesinha? Eu quero muito saber. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo!